Fala galera, tudo bem? Vamos lá, grande momento nosso aqui. Vamos falar sobre interpretação de texto. Interpretação de texto é sempre aquela matéria que vai ter uma questãozinha na prova, vai ter. Se vai ser um texto mais direto, mais objetivo, um texto mais subjetivo, uma poesia, isso depende, varia. Mas fato é que toda a prova, até na prova, por exemplo, do Soldado Combatente de 2014, caiu questão de interpretação, mesmo que o texto tenha sido pequenininho, né? Então, assim, isso é muito importante da gente saber, porque às vezes uma banca, ela não quer cobrar tanto de um conhecimento mais específico gramatical, ela acaba caindo, por exemplo, para um lado mais de interpretação de texto, mesmo que às vezes não seja vertente daquela banca. Então, o que a gente tem que sempre pensar? Que interpretação de texto é algo a sempre estar afiado dentro de nós. Então, vambora. Porque independentemente de qualquer coisa aqui, ó, tá uma chave aí para pelo menos uma questãozinha, beleza? Então vem comigo, vamos embora. Interpretação de texto, conhecimento linguístico. Por que eu coloquei aqui que para a gente interpretar, a gente tem que ter um conhecimento linguístico? Conhecimento linguístico, ele vai ser responsável basicamente por a gente entender a relação que algumas palavras têm e inclusive, por exemplo, vamos lá, já tem aquele caderninho aí separado, já tem a lista de asteriscos do Diego, não tem? Então bota lá na lista de asteriscos que eu passo aí, coloca lá o verbo visar, ou melhor, o verbo aspirar. Vou até fazer diferente, o verbo aspirar. Que aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, cara, que bobeira. Aspirar. Aspirar tem dois tipos de regência. A gente vai estudar regência mais pra frente, tá, galera? Mas ele pode ser um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Sabendo disso, que ele pode ser um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, o que eu vou pedir para você fazer agora? Se eu falar aí, anota essa seguinte frase aí para mim no teu caderno. Eu aspirei a poeira de casa. Beleza? Anotou? Pausou, voltou, anotou. Eu aspirei a poeira de casa. Beleza, fechamos aí. Eu aspirei a poeira de casa. Beleza, agora coloca aí. Eu aspirei a vitória. Como é que você escreveu cada frase aí? Eu aspirei a poeira de casa, eu aspirei a vitória. Eu aspirei a poeira de casa não tem crase. Por quê? Porque, no caso, aspirar está sendo no sentido aí desse tipo de inalação, né? Do aspirador de pó, né? No caso. Então, você não está almejando alguma coisa. Mas, na segunda frase, você botou com crase? Tem que colocar com crase, porque aspirar na segunda frase vai ter sentido de almejar. Quando ele tem sentido de almejar, desejar, o verbo aspirar vira transitivo indireto e, portanto, pede a preposição a. Então, na segunda frase você coloca a crase, na primeira você não coloca, beleza? Então, olha o conhecimento linguístico aqui, vindo direto para uma questão que pode aparecer no teu texto. Fundamental, né? Beleza, entendemos. E o conhecimento de mundo? Conhecimento de mundo, porque muitas vezes no texto, ao longo do texto, eu cito a prova do INSPER, de 2020 ou 2019, acho que 2019, que ele coloca exatamente o seguinte ponto. Ele coloca um texto em que, basicamente, a autora do texto está fazendo críticas à coloração que tem naquele ambiente, mas não é uma crítica direta. Mas ela fala que uma hora que as coisas têm cor de carne, a outra está falando que, a outro momento ela está falando que tem coisa amarela, tem coisa verde, tem coisa roxa. Repara, galera, é muita cor diferente, distinta, que não se encaixaria numa mesma palheta, né, de ideias. Então, o que ela está fazendo aí? Uma crítica subjetiva, né? E aí, para você entender isso, você tem que ter no mínimo aí um conhecimento de mundo. Então, repara, muitas vezes também, como isso é importante, tem um texto também que cai na UERJ, que se chama Nós Escravocratas. Esse Nós Escravocratas exige de você também um conhecimento de mundo. Ele explica para você, muitas vezes, momentos em que a sociedade é escravocrata e ela não percebe. Ou seja, repara, está exigindo da gente um conhecimento de mundo, beleza? E mais do que isso, galera, muitas vezes tem texto que exige da gente um conhecimento interacional, ou seja, ele exige que você interaja com ele. Alguns conhecimentos, alguns pressupostos vão partir da tua interação. Então, repara, como tem 3 elementos aqui sendo constituídos, que são importantes para que você interprete o texto. Então, anote isso aqui, pelo amor de Deus, tem na apostila, mas anota também, deixe isso em destaque, para quando você pegar uma questão de interpretação para fazer, para isso ficar bem claro. Beleza? Tranquilo? Então, isso tudo, galera,
são questões aí, são âmbitos da interpretação de texto. Então eu queria te pedir, aí na apostila já deixei separadinho para você, porque aqui ninguém é bobo, um texto da SpaceX, né, que eu inclusive já comentei com vocês na aula 1, que fala sobre o fim do canudinho de plástico. Que aí ele vai colocar aí, em 2015, ele vai colocar a quantidade de canudos. Repara que ele vai dando muita informação pra gente. E aí, ó, repara que ele vai terminar assim, ó. A maioria das pessoas não pensa nas consequências que o simples ato de pegar ou aceitar um canudo plástico tem em suas vidas e na vida de futuras gerações. Diz David Larris, diretor de criação e chefe da Sheffield. E aí, vou evitar passar essa vergonha aqui, que meu inglês aqui não está na melhor das pronúncias. Então, alô galera do inglês, hein? Que não utiliza canudos de plástico. A indústria hoteleira tem a obrigação de começar a reduzir a quantidade de resíduos plásticos que gera. E aí, ó, vem aí do National Geographic, né? National Geographic Brasil. Planeta ou Plástico, né? Esse textinho aí de 14 de março de 2019. E aí a gente tem uma questão, né? Marque a alternativa correta de acordo com o texto. Você dá uma lida no texto aí, que não dá para ler tudo, senão a aula fica muito longa, né? Mas, enfim, vamos lá. Letra A. Em nossos oceanos, os resíduos plásticos são compostos praticamente por canudos. Ele fala isso? Não, né, galera? Não fala isso. Ele é composto por várias coisas, né? Essa correlação, inclusive, não faria nem muito sentido, né? Pessoas com deficiências ou indivíduos com dentes e gengivas sensíveis são um fator responsável por ainda não ter ocorrido a proibição do uso de canudos. É verdade isso? Não, né, galera? Que, ó, exigindo da gente conhecimento de mundo interacional com o texto. Ele também não fala isso, né? O descarte indiscriminado de canudos plásticos constitui uma ameaça para a vida marinha, mas já existem iniciativas para a resolução desse problema. E aí ele coloca isso, né? Mais um ponto para a gente, que a gente observa aí corretamente. E aí ele coloca, Estados Unidos e Reino Unido são países que mais lançam canudos plásticos no oceano. Ele fala isso ao longo do texto? Não, né? Ele fala aí na letra E, os canudos vão parar nos oceanos por serem uma quantidade monumental de resíduos plásticos. E aí também é um ponto aí a se levar em consideração. Beleza, galera? Então, quando a gente observar esse tipo de questão, o que você tem que colocar aí? Tem que colocar basicamente esse viés interpretativo do conhecimento de mundo interacional para a gente. E aí repara que essa questão da SpaceX, ela deixa bastante claro o que para a gente? Que a gente precisa estar observando o texto em sua completude. Não basta olhar um ponto e falar, esse e acabou. Repara, muitos momentos você tem que retornar ao texto para saber se ele falou aquilo mesmo ou não. Vários momentos você tem que presumir as coisas. Então isso tudo é importante. Tomem cuidado também com o conhecimento de mundo, quando ele colocar aqui para vocês, que basicamente ele vai estar indicando o que para você? Ele vai estar indicando que você tem que raciocinar. E isso é perigoso, tá, galera? Porque quando parte do teu raciocínio, muita gente inventa as coisas no meio da questão, muitas vezes muita gente força uma interpretação e aí esse cara já acaba saindo do eixo. Então, tome cuidado, beleza? Show? E para finalizar, a gente sabe que isso tudo aqui tem a ver com semântica, com sentido. E a partir desse conceito de sentido das palavras e sentido das frases, a gente vai para o próximo vídeo, beleza? Então não sai daí, estamos cada vez mais unidos, né? É isso aí, galera. Estamos cada vez mais juntos aí. Obrigado aí pela recepção. Obrigado aí por tudo, pelos comentários positivos. Muito obrigado aí, beleza? Então é isso, galera. Não sai daí. Um abraço. Tchau, tchau.